Você decorou o martelo, identificou o padrão no gráfico, comprou na máxima e acabou sendo estopado. Esse aqui é o day trade sem ilusão. E provavelmente você saiu dessa operação pensando que o candle tinha falhado. Só que o problema não estava no candle, estava no que você deixou de ler nele. Hoje eu quero te mostrar o que a sombra ou o pavio de um candle realmente registra e por que o ponto do gráfico onde esse padrão aparece, né, com essa sombra e esse pavio, vale muito mais do que qualquer nome japonês de candles aí que você tenha decorado. E mais pro final eu também vou te mostrar qual time frame ajuda a separar o que é ruído e o que realmente merece a sua atenção. Para filtrar um candle, eu gosto de olhar para duas coisas, somente duas. E o nome desse padrão não é nenhuma delas. Martelo, barra elefante, enfim, qualquer nome aí. A primeira coisa que eu observo é a sombra. Vamos falar pavio, eu gosto de falar pavio. A primeira coisa é o pavio, que está te contando algo sobre o que está acontecendo naquele movimento, isso é um fato. A segunda coisa que eu gosto de observar é o local, é o ponto do gráfico em que isso está acontecendo. Porque a sombra de um candle, ele não está ali simplesmente por estética, porque é bonito, deixa um desenho. Esse pavio, ele está registrando o que o preço está tentando avançar para um lado ou para o outro. Se ele está encontrando resistência ou se ele está sendo empurrado de volta. Quando aparece uma sombra, logo na parte inferior, por exemplo, o preço chegou a ser pressionado para baixo, mas ele encontrou compradores suficientes naquela parte que fizeram o preço subir aonde ele fechou acima daquele extremo. Então você vê que embaixo dessa vela de alta tem um pavio embaixo. E é isso que a gente chama de rejeição. Isso para qualquer caso, tanto numa compra quanto em uma venda. Só que a rejeição, ela precisa ter um endereço. Ela aconteceu aonde especificamente? No meio do nada ou em uma região do gráfico que realmente tinha uma importância, uma região de interesse. E é nesse local que começa a fazer mais sentido dizer se o movimento merece atenção. E quando você junta essas duas leituras, sombra, pavio ou a região do preço, você deixa de olhar simplesmente a figura do candle isolada. Você deixa de observar os padrões que você aprendeu nos e-books, em outros vídeos, e começa a entender o contexto em que ele nasceu. Então vamos lá, pessoal, vamos separar isso aqui com calma. Tá? Tô aqui com o gráfico aberto e vamos aí para o racional. O corpo do candle, ele mostra deslocamento e convicção. Quando o corpo do candle é muito longo, o preço conseguiu andar com força para uma direção. Igual essa vela aqui. E sem encontrar muita resistência, né? Pelo meio do caminho. Você vê que são candles compradores, então tem muita demanda, tem muito suporte aqui. Quando o corpo dessa vela é muito curto, normalmente houve um equilíbrio, indecisão ou uma briga mais intensa que terminou praticamente empatado. Como, por exemplo, esses candlezinhos muito pequenos, tá vendo? Olha aqui, o pavio embaixo, o pavio em cima, mas também embaixo, o pavio embaixo. Isso aqui é o famoso doji, né? Outro padrãozinho, ó, dojizinho. Não tem nada que está sendo dito aqui, é simplesmente um dia de equilíbrio ou de indecisão. A sombra, né, o pavio, ele conta outra parte da história. Ele mostra pra gente a disputa por liquidez e a rejeição do preço. Quanto maior essa sombra em relação ao seu corpo, mais forte foi a tentativa de levar o preço para além daquele ponto e mais evidente foi a reação que trouxe o mercado de volta. Agora vem uma parte que muita gente não percebe quando olha só para o desenho do candle. Os algoritmos institucionais, eles costumam executar em regiões onde existe liquidez concentrada. E os stops do varejo ajudam a formar justamente essas regiões. Por isso, uma sombra longa muitas vezes registra o mercado varrendo esses stops antes de retomar a direção anterior. E esse movimento é conhecido como stop run. Eu vou te mostrar aqui esse exemplo no próprio gráfico que a gente está olhando agora. Estou falando para vocês de stop hunt, pavio muito longo, né? Um pavio mais extenso que o próprio corpo. Nessa própria resistência, a partir do momento que nós fomos negociados aqui algumas vezes e o preço se distanciou, e no momento em que ele volta mais uma vez e confirma toda essa região aqui de resistência, aqui em cima está configurado os stops do varejo. E olha como que foi interessante esse movimento hoje do Ibovespa agora às 4 horas. O mercado abre aqui, ele vem, captura os stops, ele cria até uma armadilha compradora, né? Para quem acredita no pullback sem contexto, ele vem e compra acreditando que o preço vai continuar subindo.
E pelo contrário, o que acontece? O mercado vem e devolve todo esse movimento. E presta atenção no tamanho desse pavio. Exatamente o que eu acabei de falar é o que aconteceu aqui no gráfico, nesse dia de hoje. Quando você consegue ler o pavio sem entender onde ele apareceu, você corre o risco de ser justamente a liquidez que o mercado está buscando. E aqui que está o ponto que muda completamente a sua interpretação. Um pavio longo no lugar errado pode significar o oposto do que o nome padrão sugere. Um martelo no topo, por exemplo, de um movimento já esticado, pode não ser um sinal de compra. Inclusive tem até um nome de um padrão, que é o famoso enforcado, né? Então, nesse contexto, isso pode ser apenas uma exaustão da pressão vendedora. E o desenho é o mesmo, tá? Você vai enxergar isso no gráfico, só que o significado muda, porque o contexto também muda. O erro mais comum é você tentar interpretar o candle separado do restante do gráfico, né? Talvez você já tenha ouvido falar que determinado padrão funciona em 70% das vezes. O problema é que muitas vezes dessas estatísticas, elas foram construídas em backtests que reuniam todos os candles daquele tipo, independente do ponto gráfico e aonde eles apareceram. Então, acaba que não é 100% de uma verdade. Quando você adiciona o filtro de localização, a leitura muda bastante. E pensa no mesmo martelo aparecendo em 3 situações diferentes. No meio de uma consolidação, por exemplo, ele pode ser simplesmente um ruído, porque o mercado não tem direcional, então o que o martelo vai estar te indicando naquele momento? Ou contra a tendência dominante e sem volume de negociação, isso pode ser uma armadilha. E agora, se ele aparece, por exemplo, em uma VWAP na média de 72 ou próximo do ajuste diário com um volume acima da média, é aí onde a gente tem um contexto que merece ser analisado de verdade. A estatística que você viu no livro provavelmente não separou esses 3 cenários. Então, sem esse filtro, você acaba operando uma média que mistura um sinal válido com um ruído e uma armadilha no mesmo número. Você acaba caindo nesses 3 cenários. E agora eu volto aqui para te falar do time frame que eu prometi lá no começo. Então, durante muito tempo, o gráfico de 1 minuto ele foi ensinado como a principal referência para a leitura de candles lá no mini índice. Só que os operadores profissionais que passaram a ancorar essa leitura no gráfico de 5 minutos, usando o de 15 ou de 60 minutos para entender a tendência, eles relatam uma redução significativa e importante nas entradas que viram o stop logo em seguida. E isso mostra que o time frame não é só uma preferência pessoal, ele também funciona como um filtro de qualidade. No mini índice e no dólar, o candle de 1 minuto, 90% dele é ruído. Ou confirmação, a depender da sua análise. Mas na grande maioria das vezes aqui, 90% é ruído. Na prática, eu aplicaria esses 2 critérios em sequência. Não como uma lista que você decora, mas como uma decisão que te leva à próxima. Primeiro, eu olho o local, aonde que o gráfico está, aonde que o preço está nesse momento. E antes de dar nome a qualquer candle que eu estou enxergando, eu quero saber aonde que o preço está. E antes de entrar, eu tenho que fazer esse filtro. Ele está numa zona de valor? Ele está numa VWAP? Está numa média de 72 períodos? Ele está no ajuste do dia? Ou numa região de suporte? Ou numa região de resistência que eu já tinha mapeado? Eu preciso fazer toda essa validação antes da entrada. Se ele tiver e o candle aparecer, ele merece uma análise mais cuidadosa. Se ele não tiver, eu simplesmente ignoro. Não importa se o desenho parece perfeito. Como eu falei, se aparece o padrão sem contexto, eu não quero saber dessa operação. Depois disso, eu junto o pavio mais o volume. E essa que é a lógica da VSA, que observa o volume em conjunto com a amplitude e a formação do candle. Se o candle apareceu no local certo, aí sim eu comparo o pavio com o volume daquele movimento. Pavio longo com volume alto pode indicar uma absorção forte. Em outras palavras, alguém realmente defendeu aquele nível do preço naquele momento. Sombra longa com volume baixo costuma mostrar falta de interesse. E nesse caso, o mercado pode simplesmente ignorar aquela rejeição e continuar caminhando. E é justamente aí que os estudos de backtest ajudam a entender o valor desse filtro. Durante muito tempo, vários estudos de candles usados nos cursos de varejo foram feitos sem considerar o contexto e a localização do preço. E quando o mesmo teste é refeito
usando zonas de valor como a VWAP, como um suporte bem mapeado ou uma média móvel institucional, a taxa de acerto dos padrões de reversão melhoram de forma consistente em relação ao dado original. E isso reforça uma ideia importante. O problema nunca foi o padrão do Kendall. O problema era você aplicar a ferramenta sem completar uma leitura de contexto. E quando você usa esse filtro duplo, você consegue eliminar entre 60% a 70% das entradas que poderiam terminar em um stop imediato. E não porque você encontrou uma fórmula mágica, mas simplesmente porque você parou de operar qualquer desenho e começou a selecionar de fato os contextos que realmente fazem sentido no seu setup e na sua operação. Com tudo isso que você ouviu e aprendeu, você vai guardar isso que eu vou te falar agora. O Kendall sozinho não decide absolutamente nada. O que dá significado a ele é o lugar onde ele apareceu e o volume que está acompanhando esse movimento. Você tem que ter contexto. Da próxima vez que você enxergar um padrão gráfico, antes de você tentar dar um nome para ele, você faz uma pergunta simples. Aonde que esse candle nasceu? E aonde que ele está nesse momento? Essa pergunta pode valer muito mais do que todos os nomes japoneses que você já ouviu e que já memorizou. E no fim das contas, você está tentando entender o que um participante maior acabou de fazer antes de tomar a sua própria decisão. E essa lógica não serve só para uma operação de day trade, ela também está por trás de qualquer análise séria de alocação de capital. O tamanho da posição pode até mudar, só que a necessidade de entender o contexto antes de tomar uma execução continua a mesma coisa, tá? Me conta aqui nos comentários qual que é o time frame que você utiliza hoje para ler os candles e se você já tentou fazer essa leitura ancorada em um gráfico maior. A minha equipe te acompanha e também vai te responder aqui embaixo. Manda esse episódio para aquela pessoa que ainda vê um martelo no meio do gráfico e já entra na operação sem analisar o contexto, porque talvez pode ser que esse vídeo aí ajude essa pessoa a entender e a melhorar o seu setup operacional. E para você continuar se aprofundando mais, tanto na técnica operacional quanto em gestão patrimonial, acesse aqui embaixo o meu site, minascapitaleducação.com.br, e por lá você vai encontrar cursos gratuitos de nivelamento e conteúdos avançados para quem quer evoluir de verdade e pular um próximo nível. E esse é o mesmo caminho que os nossos clientes e os nossos alunos usaram para sair de uma leitura decorada e construir uma visão mais completa do mercado. A gente se encontra no próximo Day Trade Sem Ilusão e um grande abraço.